Olha, meus amigos, a situação do país chamado Peru. A situação do Peru é uma situação também dramática, como um vídeo que eu fiz aí da situação também lá do Reino Unido, que passa por várias greves lá no Reino Unido. A situação do povo peruano é extremamente dramática. O Peru tem 34 milhões de habitantes. É um país pequeno. Em comparação ao Brasil, que tem 215 milhões de habitantes, o Peru tem 34 milhões de habitantes. 16 milhões deles, 16 milhões de peruanos, 16 milhões de seres humanos peruanos, cidadãos, estão jogados na pobreza e na miséria. Quase metade da população peruana jogado, esquecido na pobreza e na miséria. Não é à toa que o povo tá furioso, tá revoltado. Vou ler a matéria. Protestos no Peru deixam centenas de turistas presos na região de Machu Picchu. O prefeito solicitou ao governo um apoio humanitário com helicópteros para retirar da cidade os turistas dos Estados Unidos, turistas do México e turistas da Espanha que estavam lá visitando o Peru, meu querido. Vamos ver o que diz mais a matéria. Centenas de turistas estrangeiros ficaram detidos na quarta-feira, dia 14 de dezembro, na região da cidade inca de Machu Picchu, depois que a circulação dos trens foi suspensa devido aos protestos pela situação política no Peru. Os visitantes ficaram bloqueados na cidade de Águas Calientes, aos pés da montanha onde estão as ruínas de Machu Picchu. Abre aspas. Não podemos voltar para Cusco e seguir para outro país devido aos protestos do povo lá do Peru. Estou com crianças. Para mim é um grande problema, disse a turista israelense Khalidut. Segundo a prefeitura de Machu Picchu, 779 turistas de diferentes nacionalidades, diferentes países, diferentes nações, ficaram retidos, abre aspas. Tinha que ter saído de Cusco ontem e pego um voo até Lima para voltar para casa, mas a situação não está clara no momento, fecha aspas, disse uma turista da Bélgica, que se identificou como Walter. Na verdade é um turista, um turista belga que se identificou como o nome de Walter. O serviço ferroviário, os trens entre Cusco e Machu Picchu estão parados, estão suspensos desde a terça-feira, devido aos protestos violentos que tiveram início na última segunda-feira em Cusco, que incluíram tentativas de tomar o aeroporto internacional daquela cidade. Darwin Baca, prefeito de Machu Picchu, Pueblo, cujo nome original é Águas Calientes, solicitou ao governo um apoio humanitário com helicópteros para retirar da cidade os turistas que vieram dos Estados Unidos, vieram do México e vieram da Espanha. A situação no Peru é uma situação terrível, uma situação dramática também. Então eu vou tornar a repetir para vocês aqui. Peru é um país pequenininho,
com 34 a 35 milhões de habitantes. Mas a pobreza, a miséria tem tomado conta do povo peruano e castigado, humilhado, envergonhado o povo peruano de uma forma impressionante. Tanto é que eu citei aqui 16 milhões. Eu não estou falando de 16 mil ou 160 mil. Estou falando de 16 milhões de habitantes, de pessoas, de seres humanos, lá no Peru, jogados na pobreza e na extrema pobreza. E agora eu pergunto para vocês, os nossos políticos são tão amorosos, tão bondosos? Lula vai ajudar o povo do Peru. Ajude Bolsonaro, o povo do Peru está sofrendo. 16 milhões de peruanos sobrevivendo com quase nada, com pouquíssimo dinheiro, pouquíssima renda. Bolsonaro e Lula, salve o continente africano, que também passa há centenas de anos ou vários séculos na pobreza e na miséria, que é o continente mais miserável do mundo. Ajude lá, Lula, o povo do continente inteiro, os países inteiros do continente africano. Venezuela sofrendo, Argentina sofrendo, Brasil sofrendo, Equador cheio de protesto. Esses dias o Equador estava terrível. O povo do Equador jogado numa pobreza também terrível. E eu poderia falar de outros países. A Europa, eu fiz um vídeo aí também passando por poucas e boas. Ajude a Europa, Lula. O povo da Europa está também sendo jogado rapidamente para a pobreza. Ajude a Europa, Bolsonaro. Cadê o sistema político para ajudar o povo peruano? Porque é o povo que passa necessidade lá no Peru. Não é os políticos do Peru. Não é o sistema político do Peru. É o povo peruano que passa essa situação vergonhosa e humilhante. 16, vou encerrar esse vídeo dizendo, 16 milhões de seres humanos peruanos jogados na pobreza e na miséria. Quem vai ajudar esse povo? E não é de hoje não que o Peru passa por essa humilhação. Não é de hoje que o Peru passa por essa humilhação, essa vergonha. O povo peruano, não o sistema político, não as forças armadas peruanas, não a mídia peruana, não os banqueiros peruanos, mas é o povo. Não os líderes religiosos lá, tipo Edir Macedo, Valdomiro Santiago. É o povo simples, que está passando, pedindo socorro para sair dessa humilhação, dessa vergonha, desse castigo, desse inferno chamado pobreza e miséria, que parece que não sai, não consegue. Mas sabe como poderia resolver isso? Como eu falo aqui na situação do povo brasileiro. Se o povo peruano não fosse dividido por político, por mídia, por religião, se o povo peruano se unisse e lutasse pelo povo peruano. Quem vai salvar o povo peruano é o povo peruano, é o próprio povo do Peru. Não é político. Político está cagando e andando para o povo peruano. Só o povo pode mudar essa situação. Quando o povo for povo mesmo e se unir, esquecer político, aí muda a situação de verdade. Se ficar dependendo de político, vive nessa humilhação sem tamanho, nessa humilhação absurda que eles colocaram, jogaram o povo peruano. Lamentável. E o povo não acorda. Você vê Peru, Argentina, Venezuela, Brasil, continente africano todo, a Europa, o mundo sendo jogado numa pobreza sem precedentes. Impressionante. Será que é só eu que estou vendo que a situação do mundo 2023, 2024, 2025 e diante
É uma situação deplorável e o povo não se une, não luta pelo povo, fica esperando no sistema político. Enquanto os bilionários ficando mais bilionários, os milionários ficando mais milionários, o povo está aí, nessa situação. É de chorar. Fui.